Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou, e tem as chaves da morte do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou, e tem as chaves da morte do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos conectados com Deus e uns aos outros nesse momento para celebrarmos como 8ª Igreja de Sorocaba. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa celebração. Ainda dá tempo, compartilhe essa celebração lá na página do seu Facebook, compartilhe nos grupos de WhatsApp, de amigos, familiares, ainda dá tempo. Compartilhe essa celebração para que mais pessoas se juntem a nós nesse momento e que possamos juntos buscar o Senhor e sermos abençoados e tocados pela sua palavra. Bem, eu queria então agradecer a todos que nos acompanham. Se você é visitante, seja bem-vindo. Embaixo desse nosso vídeo, lá na descrição, nós temos um link onde nós temos um grupo de WhatsApp para recepção de visitantes. Se você quer saber mais da nossa igreja, se você quer conhecer um pouquinho mais daquilo que nós acreditamos, dos nossos princípios, você pode achar na descrição desse vídeo esse link desse grupo de recepção para visitantes, tudo bem? Mas vamos todos juntos celebrar ao Senhor nesse momento. E eu queria convidar você então a abrir sua Bíblia comigo, lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, nós vamos ler o verso número 4 e o verso número 5. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. Olha só que a palavra do Senhor diz: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Lá no verso de número 4 vai enfatizar que Deus é rico em misericórdia, e pelo grande amor, Ele nos amou, nos dando vida em Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos. Esse é o nosso Deus, rico em misericórdia, um Deus de grande amor. E a Ele nós vamos celebrar nessa noite, a Ele nós vamos celebrar nesse nosso encontro, nesse culto. E eu queria convidar você. Eu sei que nós estamos nesse módulo online,
nós não estamos fisicamente presentes no templo, mas nós entendemos que o templo verdadeiro somos nós, todos aqueles que se renderam a Cristo Jesus, recebem em sua vida o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o verdadeiro templo somos nós, e o Pai procura aqueles então que o adoram em espírito e em verdade. Então esse momento, por mais que seja um módulo online, por mais que não estejamos reunidos como igreja fisicamente, mas estamos conectados, juntos, e em espírito e em verdade, vamos celebrar o grande amor do Senhor. E em espírito e em verdade, nós vamos dar o nosso melhor nessa celebração ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós agradecemos, porque o Senhor é rico em misericórdia. Grande é o teu amor sobre as nossas vidas, e apesar dessa crise, dessa pandemia, o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. O Senhor tem manifestado de maneira sobrenatural o teu grande amor. Por isso, Senhor Deus, em meio a esse momento difícil, em meio a esse momento e esse cenário de insegurança, nós nos reunimos como povo do Senhor, como discípulos de Jesus Cristo, como 8ª igreja de Sorocaba, para celebrar, para te adorar, para render ao Senhor toda a glória que é devida somente ao teu nome. Convido, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo esteja invadindo cada lar, ultrapassando a tela desse celular, dessa televisão ou desse computador, e que cada vida que nos acompanha aí da sua casa possa desfrutar da tua presença, possa ser iluminado pelo teu Espírito Santo, e juntos, numa só voz, num só coração, possamos celebrar a grandeza da tua misericórdia e a grandeza do teu amor. Receba a nossa oração. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. E com alegria em nosso coração, em espírito e em verdade, vamos adorar ao Senhor. Vamos juntos declarar que exaltamos o nosso Deus. Ele é exaltado. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito
grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Ele é santo, 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 santo é o Senhor. 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 Esse é o momento onde nós temos a oportunidade de demonstrar o nosso compromisso com o Evangelho, nosso compromisso com o reino de Deus, fazendo a nossa contribuição financeira através dos dízimos e das ofertas. Esse é o momento onde nós deixamos os nossos visitantes à vontade, porque nós entendemos que esse é o momento onde os discípulos de Jesus Cristo, os membros da igreja, assumem com compromisso e com alegria e participam, sustentando a obra de Deus, abençoando vidas através dos seus dízimos e das suas ofertas. Para esse momento, então, eu queria ler com você um texto que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, nós vamos ler os 2 primeiros versos. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. É isso que nós temos testemunhado em nossa igreja. Mesmo diante do momento de crise e dificuldade, nós temos percebido as pessoas transbordarem em generosidade. Porque nós entendemos a importância do reino de Deus. Nós entendemos a nossa missão como igreja. E a nossa igreja é comprometida, não apenas com o espaço físico, com estrutura, mas acima de tudo, de fazer a diferença nesse momento. Abençoando instituições, abençoando a cidade de Sorocaba, também fazendo as modificações e os ajustes necessários para que essa transmissão e tantas outras possam acontecer sempre com qualidade, da melhor maneira possível. Então, você que está preparado, você pode fazer a sua contribuição financeira através do módulo online, fazendo a sua transferência. Eu queria orar pela sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sustentado vidas, lares,
que em meio a essa crise e essa pandemia, tem transbordado em generosidade, em compromisso. Agradecemos, Senhor Deus, pelos irmãos e irmãs, Senhor Deus, que tem com engajamento e compromisso, abençoando, Senhor Deus, a igreja, abençoando através da igreja vidas, famílias, a cidade de Sorocaba. E nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando esses lares, que o Senhor continue sustentando cada família. Nós sabemos que a crise tem sido intensa e existem vidas, ó Pai, que estão desempregadas. Existem, Senhor Deus, empresários, ó Pai, que estão tendo dificuldade no seu trabalho, no seu comércio, na sua empresa. Nós sabemos, ó Pai, que muitas pessoas estão tendo o seu salário reduzido. Pai, nós clamamos que o Senhor esteja agindo de maneira sobrenatural, sustentando, abençoando e, acima de tudo, Senhor Deus, cuidando de cada uma deles, de cada família, de cada coração. Receba a nossa gratidão e a nossa oração. Nós fazemos assim em nome de Jesus. Amém. E amém.
Nós vamos fazer então a oração de iluminação, pedindo para que o Espírito Santo prepare o nosso coração para receber a palavra do Senhor, tudo bem? Feche seus olhos comigo novamente. Senhor, nosso querido Deus, Pai eterno, nós clamamos agora que a luz do Teu Espírito Santo possa contagiar as nossas vidas nesse momento, que o Teu Espírito Santo possa preparar o nosso coração para que possamos ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Pai, ser tocados pela Tua palavra. Queremos, Senhor Deus, ser tocados pelo Teu Espírito. Fale conosco, alcance as nossas vidas. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos iniciando então o mês de agosto, hoje já é dia 2 de agosto, e nós vamos começar então uma nova série que tem exatamente esse nome, Cristão Contagiante. Nós estamos enfrentando esse período de pandemia produzida pelo coronavírus, essa doença extremamente contagiosa. Estudos realizados nos Estados Unidos indicam que o grau de contágio do novo coronavírus é muito maior do que imaginava. Uma única pessoa infectada pode transmitir para mais de 6 pessoas. No início dessa pandemia, para você ter uma noção, lá no dia 18 de janeiro, existiu uma pesquisa e perceberam que lá na China havia 4.100 pessoas contaminadas pelo Covid-19. Hoje, se espalhou pelo mundo todo e nós temos aí mais ou menos a quantidade de 2,5 bilhões de pessoas contaminadas pelo Covid-19. Foi feita uma pesquisa para descobrir como que no Brasil houve esse número tão grande. O fato que se fez uma pesquisa e descobriu que cada pessoa infectada no Brasil, em média, transmite para 3 pessoas. E por isso nós chegamos, então, nessa grande quantidade de contaminados. Mas eu queria dizer para você, se essa pandemia tem gerado morte, existe, na verdade, uma pandemia espiritual que pode trazer vidas, e é sobre isso que nós vamos conversar ao longo dessa série. Eu queria convidar a você a viver uma verdadeira pandemia espiritual de esperança e de entusiasmo para espalhar o Evangelho de Jesus para o maior número de pessoas, para que vidas sejam transformadas, curadas, libertas, restauradas pelo poder do Evangelho. Enquanto nós lidamos com essa pandemia sanitária, eu convido você a fazer parte dessa pandemia do Espírito Santo, de espalharmos a grande verdade que é capaz de transformar vidas de dentro para fora, que é o Evangelho de Jesus. Para você ter uma noção, o quanto o cristianismo também tem esse poder grandioso de contaminação. Estudiosos da Bíblia dizem que a igreja primitiva cresceu de 25 mil pessoas para 20 milhões em apenas 200 anos. Isso lá na antiguidade. Mas um outro lugar que o cristianismo também tem sido muito contagioso, apesar de forte perseguição, é lá na China. Alguns estudiosos perceberam que mesmo diante da perseguição, mesmo diante da oposição do comunismo lá na China, o cristianismo cresceu de 2 milhões para 60 milhões de cristãos, isso em apenas 40 anos. Enquanto lidamos e enfrentamos essa pandemia do coronavírus que gera morte, quero convidar você, através dessa nova série de mensagens, a provocarmos essa pandemia espiritual de esperança, de entusiasmo, do Evangelho, da graça, da palavra poderosa de Cristo Jesus. No íntimo, eu acredito que todos os verdadeiros discípulos de Jesus almejam, desejam
tornar-se cristãos contagiantes. Embora muitas vezes não tenham certeza como fazê-lo ou dos riscos envolvidos. No entanto, embora muitas vezes apreciamos a ideia de exercer esse impacto espiritual sobre os outros, partiremos para a ação decisiva se aumentarmos o nosso nível de motivação. Por que ser um cristão contagiante? Qual a motivação? Por isso, eu quero dar essa resposta ao seu coração, fazendo você conhecer a perspectiva de Deus sobre esse assunto. Como ser um cristão contagioso pelo poder do Espírito Evangelho? Como ser um cristão contagiante que promove essa pandemia espiritual, que na verdade é o oposto da pandemia do coronavírus? Porque a pandemia do cristianismo gera vida e esperança. Como ser um cristão contagioso? Eu queria então convidar você a nós entendermos qual deve ser a nossa motivação. E nós vamos entender essa motivação se nós enxergarmos com o olhar de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, meus irmãos, ele se viu cercado por uma grande multidão de pessoas descrentes, pessoas que viviam à margem da religião, pessoas que aparentemente não tinham serventia para Deus. Em um canto, os líderes religiosos balançavam a cabeça em sinal de desaprovação e cochichavam entre si. Reclamavam do fato de Jesus, que afirmava ser o Filho de Deus, o Filho do Deus Santo, 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 e convivia com esse, entre aspas, tipo de gente. Qual era a motivação de Jesus para dar mais prioridade para aqueles que eram excluídos da religião, para aqueles que eram fracassados moralmente, para aqueles que tinham suas dúvidas e descrenças? Qual era a motivação de Jesus de conviver com essas pessoas, de dar da sua vida, o seu ensino para esse tipo de gente? O fato que os religiosos daquela época não entendiam por que Jesus fazia isso. E Jesus se incomodou tanto com essa incompreensão dos religiosos daquela época, que não entendiam qual era a motivação de Jesus de dar prioridade do seu ensino e da sua vida, principalmente para aqueles que a religião abandonava, para aqueles que eram visivelmente desequilibrados, doentes, rejeitados, fracassados, para tentar entender para tentar explicar qual era a sua motivação em dar atenção para essas pessoas. Lá em Lucas capítulo 15, Jesus então ele conta 3 parábolas para enfatizar essa verdade que eu queria deixar no seu coração. Essa é a grande verdade. As pessoas são importantes para Deus. As pessoas são importantes para Deus. Por isso, em Lucas capítulo 15, Jesus vai usar um método que ele não utilizou em outros momentos. Ele vai usar 3 histórias, ele vai usar 3 parábolas para enfatizar e deixar bem claro que Deus se importa com as pessoas. E por isso que Jesus faz o que ele fazia. Bem, então a partir disso, eu queria, na verdade, ler com vocês os 2 primeiros versos do Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Os 2 primeiros versos, capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo.
Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus ficou tão incomodado com essa discussão dos líderes religiosos sobre quem era e quem não era importante para Deus, que fez algo que normalmente ele não fazia. Ele contou então essas 3 parábolas para esclarecer uma vez por todas que para Deus as pessoas são importantes. E hoje nós conversaremos sobre 3 elementos em comum nas histórias de Lucas capítulo 15. E o primeiro elemento em comum que vai enfatizar que as pessoas são importantes para Deus é exatamente esse fato. Algo de grande valor está perdido, algo realmente importante. Se você não se lembra, essas 3 parábolas que nós vamos encontrar em Lucas capítulo 15 vai falar sobre um pastor que tinha 100 ovelhas, então uma se perde, ele fica com 99, mas ele decide então abandonar essas 99 ovelhas e ir atrás da ovelha perdida. E quando ele então consegue encontrar essa ovelha perdida, ele celebra. Nós também temos a história de uma mulher, muito provável uma viúva, que tinha 10 moedas. Ela perde uma dessas moedas. E ela se esforça ao máximo para encontrar essa moeda perdida. E quando ela encontra, ela também celebra e festeja. A terceira parábola conta de um pai que tinha 2 filhos. Um decide então pegar a sua herança antecipadamente, para gastar da maneira que deseja, com amigos, festa. Mas o fato que ele usou, desfrutou dos prazeres da vida, o dinheiro acabou, os amigos o deixaram, e ele sozinho, comendo junto com porcos. Ele lembrou que na casa do seu pai, os empregados se alimentavam melhor do que ele. Então ele decide retornar para casa, fazer um discurso de arrependimento, e quem sabe o pai pelo menos o recebesse e o tratasse como um empregado. Mas o fato que o filho, quando vira a esquina daquela fazenda, talvez o pai na varanda, ele olha de longe e percebe que aquele caminhar é o do seu filho, e diz o texto que aquele homem, ele não pensou nos costumes, no orgulho, ele correu em direção ao seu filho, abraçou e o reconduziu para dentro do lar. Não como empregado, mas como filho. Essas 3 parábolas nos revelam que algo de valor está perdido e algo que é realmente importante. A ovelha perdida tinha enorme importância para o pastor, representava parte significativa do seu sustento. A moeda perdida era vital à sobrevivência da mulher. É possível que ela fosse então uma viúva e aquela moeda representasse 1/10 de todas as suas posses. E nem é preciso dizer que o filho perdido importava demais para seu pai. Jesus está mostrando por meio dessas 3 histórias simples que essas pessoas, os afastados, os perdidos, os espiritualmente confusos, têm valor para o Pai Celestial. Foi esse amor tão grande que vem além dos pecados e valoriza a pessoa perdida por trás dela, que atraiu e ainda atrai, transformando pessoas, muitas vezes presas em seus vícios, que se encontram no fundo do poço, descrentes. Mas Jesus revelou e ainda se revela aquele que enxerga as pessoas além do pecado, além da escolha errada, além do fracasso, além das dúvidas. Enxerga além dos erros e ama a pessoa, apesar de quem ela é. É como se Deus estivesse falando através de Jesus Cristo, apesar das suas escolhas erradas, apesar dos anos de resistência e rebeldia,
busca egoísta de prazeres, a corrida por dinheiro e poder. Diante de tudo isso, e mesmo diante de tudo isso, eu ainda me importo com você, e me importo muito. É isso que a Bíblia nos revela. Esse Cristo que enxerga no perdido, no fraco, no desanimado, no excluído, no rejeitado. Enxerga nele o alvo do amor de Deus. E para Cristo, essa pessoa tem importância. Ele continua fazendo isso. Olhando para nós, além dos nossos erros, além da dureza do nosso coração, além do nosso desânimo, dizendo que nós somos importantes para Ele. E que Ele nos ama. Você já foi tratado por alguém dessa maneira? Onde talvez as pessoas não viam em você importância nenhuma, mas de repente veio alguém e viu em você importância, ou viu que você era importante para Deus? Essa semana eu postei no meu Instagram a foto do presbítero Pasquini. Presbítero, um dos fundadores da IPI do Jardim Novo Horizonte, que fica aqui em Sorocaba, um dos bairros que ficam próximos da Avenida Ipanema, lá na Zona Norte. O presbítero Pasquini é um senhor, já na sua idade avançada. Ele viu num adolescente de 13 anos, que ia de vez em quando na igreja. Ele viu que aquele adolescente, para Deus, era importante. Então ele se aproximou desse adolescente e convidou ele a fazer parte de um estudo bíblico, de um discipulado, de uma classe de catecúmenos. Bem, esse adolescente era eu. E o presbítero Pasquini, então, ao longo de um ano, ele foi ensinando a palavra do Senhor. E ele foi convencendo ao meu coração que eu era importante para Deus. Ele viu em mim um adolescente, alguém que poderia ser importante para o Senhor. E foi através desse presbítero que eu fui desafiado, eu fui motivado a sonhar com o ministério pastoral. Mas eu queria então deixar também um exemplo bíblico. Quanto o Senhor, Ele nos olha, além dos nossos pecados. É o texto que nós encontramos lá em Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao 43, que é o ladrão da cruz. Quando Jesus foi crucificado, havia 2 ladrões, e um vira para Jesus e disse: você realmente é quem estão dizendo que é? O Filho de Deus, o Bambambam? Então desce daí, aproveita e solta a gente. Mas tinha um outro ladrão, que virou então, disse para ele: olha, a gente está aqui sofrendo o que a gente merece, mas esse não fez nada, não merece essa morte. Então aquele ladrão, ele vira para Jesus e diz: então, desculpa-me se for uma pergunta boba, mas será que uma pessoa como eu, que cometeu todos os pecados que cometi, ainda tem importância para alguém? Então Jesus vira para ele e, sem hesitar, Jesus garante para aquele ladrão: você importa muito mais do que imagina para Deus. E por causa dessa sua fé, desse seu arrependimento, desse seu contrimento, desse seu quebrantamento, você se encontrará comigo ainda hoje no paraíso. Sim, meus queridos. Cristo nos enxerga além dos pecados. E em Cristo, Ele vê em nossas vidas que nós, apesar de quem nós somos importantes para o Senhor. Mas eu queria então deixar o segundo elemento comum nessa história para você, é o seguinte: que aquilo que estava perdido
era importante o suficiente para justificar uma busca completa. A ovelha se perdeu e o pastor saiu procurando até encontrá-la. A mulher perdeu a moeda e a procurou pela casa inteira até encontrar. Na história do filho afastado, o pai precisou se conter para não ir atrás dele. Mas os seus olhos continuavam a perscrutar o horizonte, esperando pelo dia em que o filho voltaria para casa. Quando você valoriza alguma coisa de verdade, ela se perde. É natural que você deseja procurar por ela. Em Gênesis, nós descobrimos logo nos primeiros capítulos que mesmo diante da desobediência do homem e da mulher, Deus ainda procura o ser humano. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós percebemos a história de um povo que em muitos momentos desobedece, se afasta de Deus, mas Deus insiste em procurá-lo, em encontro a eles, a esse povo. E em Jesus nós temos então essa imagem plena do Deus que disse lá em Lucas capítulo 19, verso número 10: eu vim para buscar e salvar o perdido. Sim, Jesus é o Deus que veio para nos buscar, veio para nos encontrar, veio para nos alcançar com o seu amor revelado lá na cruz. Quando Ele se entregou e morreu a nossa morte, para que tivéssemos vida e vida abundante através dEle. Mas o mesmo Cristo que disse lá em Lucas 19, verso 10, que Ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, é o mesmo que lá em João capítulo 20, 21 diz, que assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E assim deve ser nós, cristãos, discípulos, seguidores de Jesus. Continuamos a fazer aquilo que Ele veio ao mundo para fazer. Buscar e salvar o perdido, o desanimado, o confuso, o fracassado. Procurar essas pessoas. Procurar esses corações endurecidos. E através do Evangelho, pelo poder do Espírito, contagiar essas vidas com a esperança e com a salvação de Cristo Jesus. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, e Ele deixou sobre a sua vida e sobre a minha vida essa missão, para continuarmos fazendo essa obra. E queridos, quantos perdidos, quantos precisam ser encontrados em meio a essa pandemia? Quantas pessoas estão não apenas doentes fisicamente, mas quantas pessoas estão doentes emocionalmente? Quantas pessoas diante desse desequilíbrio financeiro estão angustiadas, depressivas? Quantas pessoas diante da impossibilidade de ir ao templo, presos a essa espiritualidade, de frequentar o espaço físico para buscar a Deus, pois não aprenderam que deve buscar a Deus todos os dias e que o verdadeiro templo do Espírito somos nós. Quantos crentes estão perdidos? Não conseguiram ainda se encontrar em meio a toda essa pandemia. Mas então o Senhor usa a minha vida, usa a sua vida, para que possamos ir e encontrar esses perdidos, esses desanimados, esses desesperançados, e os contagiar no poder do Espírito. Sabe por que tem tanto cristão que ora, lê a Bíblia, assiste os cultos, mas continuam se sentindo não realizados? Sabe por quê? Porque a realização plena do discípulo é frutificar, é fazer outros discípulos, é impactar outras vidas com o poder do Espírito.
Só assim, verdadeiramente, nós seremos cristãos e discípulos realizados, contribuindo com a missão do Senhor. O Senhor quer que nos tornemos cristãos contagiantes, agentes que primeiro contraem o seu amor, então com urgência, de maneira contagiosa, oferece a todos aqueles dispostos a abrir espaço. Esse é o plano principal de Deus, que Jesus exemplificou com tanto poder, de espalhar graça e verdade divina, de pessoa a pessoa, até haver uma pandemia de vidas transformadas ao redor do mundo todo. Ir no mercado hoje não é só ir no mercado, mas às vezes é um campo de guerra, porque no mercado pode ser o lugar de contaminação. Ir num banco pode ser um lugar de contaminação. Se reunir em família. Mas nós fazemos isso também, entendendo que nós não vamos só no mercado, nós não vamos só no banco, nós não só nos reunimos em família, nós não só trabalhamos, mas nós fazemos tudo isso. Mas acima de tudo, sabendo que nós devemos contagiar, pelo poder do Espírito, a mensagem da esperança em Jesus. Deixa eu contar uma experiência de oportunidades perdidas e oportunidades aproveitadas. Eu cresci junto com os meus pais, eles tinham uma família onde o pai da família era um coronel da aeronáutica. Um homem descrente, cético, que sabia que a nossa família era uma família de cristãos, e sempre fazia umas piadinhas, umas brincadeiras sem graça. Mas eu me lembro que no primeiro ano do ministério pastoral, esse homem, ele adoeceu. E ele, doente, ele procurou então a minha família e disse que ele queria falar sobre Deus. E queria que eu fosse fazer uma visita para ele. O fato que eu achei que esse homem não era tão importante para Deus, não achei isso uma preocupação urgente, e não fui. E o fato que dentro de alguns dias ele veio a falecer. Perdi a oportunidade de contagiar esse homem com a esperança de Jesus. Mas eu me lembro também de uma outra oportunidade. Como às vezes Deus chega até a ter um certo humor. Eu cresci num bairro que parecia aquele bairro do programa do Chaves, onde os vizinhos se conhecem há tantos anos, onde os vizinhos cuidam um do outro, cuidam da vida um do outro, convivem ao longo de anos e décadas. E lá no bairro onde eu morava, a nossa vizinha era aquela famosa bruxa do 71. Nós morríamos de medo dela. Nós jogávamos bola na rua, era uma rua sem saída. Ai, se a bola batesse no portão da casa dela. Ai, se a bola batesse na janela da casa dela. A gente morria de medo dela. Mas o fato é que os anos se passaram, aquela mulher, ela não casou, não teve filhos, não tinha família. E aquela senhora foi cuidada então pelos vizinhos. E bem adoecida, já com idade avançada, um dia eu fui visitar ela. E eu lembrei que, quando eu olhei para ela, eu lembrei de quantas vezes ela xingou a gente quando era criança. E eu olhei assim dizendo para Deus, Deus, eu sei que é impossível, ela não é importante para o Senhor, ela não. Mas o Senhor disse, não, ela sim é importante para mim. E eu segurei na mão da Dona Maria e perguntei para ela, a senhora quer aceitar Jesus Cristo? A senhora quer ter paz com Deus? Interessante, que ainda nessa conversa, ela ainda vira para mim dizendo que ela lembrava que eu chutava a bola no portão da casa dela. Mas mesmo assim, ela aceitou Jesus Cristo. Sim, meus queridos, as pessoas são importantes para o Senhor. E quem estiver aberto, a oportunidade que nós tivermos, vamos contagiar com a esperança de Jesus. Terceiro elemento essencial e final para nós conversarmos
dessas 3 parábolas que Jesus contou em Lucas 15, é a recuperação do que foi perdido, resulta em grande alegria. Lucas capítulo 15, verso 10 diz: "E eu lhes digo que da mesma forma há grande alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende." O pastor recuperou a ovelha e deu uma festa. A mulher encontrou a moeda e deu uma festa. O filho voltou e o pai deu a maior das festas. Talvez seja esse uma das ênfases do texto. Porque Jesus amava tanto os pecadores, os descrentes, porque havia festa quando um pecador se arrependia. Eu ainda me lembro do momento onde eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E de fato eu senti uma imensa alegria invadindo o lugar onde eu estava, tendo a certeza que o céu estava em festa, porque era mais um pecador que estava se arrependendo. Você consegue imaginar aquela festa bonita, onde parece que tem faixas com o nome da pessoa? Assim é a festa no céu quando nós nos arrependemos, quando nós somos instrumento de Deus para que um pecador se arrepende. Existe júbilo, existe alegria no céu, mas o nome da pessoa não está escrito numa faixa, mas está escrito no livro da vida, através do sangue de Jesus Cristo. E tudo isso pode acontecer através da minha vida e da sua vida, se formos verdadeiramente cristãos contagiantes. Me lembro quando, na minha adolescência, tive a oportunidade de evangelizar meu primeiro amigo. Nós estávamos no meu quarto, e eu compartilhando sobre Deus, sobre o Evangelho. E eu me lembro que de repente ele falou: "João, você pode orar pela minha vida?" E nós nos ajoelhamos no meu quarto, e eu orei pela vida dele, entregando a vida dele a Jesus. Queridos, o meu quarto parecia o céu em festa. Essa é a alegria que nós devemos buscar. Se você acha que sabe o que é alegria, se você acha que sabe o que é festa, há muito maior alegria, há uma grande festa na eternidade, quando nós permitimos sermos instrumentos do Senhor para impactar vidas e aproximar vidas até Cristo Jesus. O fato, meus queridos, se você ainda não entendeu, ou se você ainda não percebeu qual é o interesse de ser um cristão contagiante, queria te lembrar que ser um cristão contagiante talvez será a maior das aventuras da sua vida, onde Deus muitas vezes vai te usar nas redes sociais, vai te usar no encontro da família, vai te usar na faculdade, vai te usar no seu trabalho, vai te usar muitas vezes dentro de um carro, num transporte. Um outro privilégio, uma outra bênção em sermos cristãos contagiantes é porque nós temos um propósito na vida. Nós sabemos por que nós estamos aqui. Nós sabemos por que nós acordamos todos os dias. Nós sabemos por que nós vamos à igreja. Nós sabemos por que nós buscamos mais o Senhor, para nos capacitarmos e vivemos em missão a este mundo, contagiando vidas com aquilo que gera vida, que é Cristo e o seu Evangelho. O outro benefício de sermos cristãos contagiantes é porque só assim nós crescemos e amadurecemos. Quando nós nos comprometemos em compartilhar a palavra, em discipular, em ser instrumento de Deus na evangelização dos nossos amigos e familiares, então nós buscamos mais a palavra do Senhor, nós buscamos ter mais intimidade com Deus. Bem,
terminando, meus queridos, para refletir e pensar, reserve um momento para examinar o seu coração. Responda com toda honestidade: por que ser um cristão contagiante? Que o amor de Deus pelas pessoas, que o amor de Deus pelo perdido, pelo descrente, por aquele que está longe, que esse amor possa pesar sobre a sua vida nesse exato momento, constrangindo o seu coração a ser verdadeiramente um discípulo usado pelo Espírito para espalhar a esperança e a salvação em Jesus na vida dos seus amigos e famílias. Ainda para refletir e praticar, quais pessoas com quem você convive que estão completamente perdidas e sujas pelo pecado? Quais são aquelas pessoas que você convive e você olha assim e diz: não, essa pessoa não, Deus. Essa pessoa não tem mais jeito. Não, essa pessoa é muito difícil. Muito provável Deus colocou essas pessoas na sua vida e na sua história para você ser instrumento do Senhor e ver o que Deus vê. Deus vê a pessoa além do pecado, Deus vê a pessoa além do fracasso, Deus vê a pessoa além da confusão, Deus vê a pessoa além da descrença, Deus vê a pessoa como alvo do seu amor. E que você possa então enxergar essas pessoas difíceis, marcadas pelos erros e pecados, como pessoas que Deus quer alcançar e transformar através da sua vida. Bem, nós vamos cantar mais uma vez ao nosso Deus, antes de nós voltarmos e fazermos a oração final. Vamos cantar. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu,
aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, estamos chegando então ao final da nossa celebração e eu queria agradecer muito você que nos acompanhou ao longo de todo esse culto. Deus abençoe ricamente a sua vida. Queria deixar apenas alguns avisos para você nesse momento. Bem, eu queria avisar que agora a nossa igreja terá um site e um aplicativo. E logo durante a semana, lá no grupo Oitava Igreja em Casa, esse grupo de WhatsApp, estaremos trazendo mais informações, tudo bem? Mas a nossa igreja está inovando nessas tecnologias, porque nós sabemos que é uma estratégia do Senhor para que possamos continuar anunciando o Evangelho do nosso Deus, tudo bem? Irmãos, um outro assunto importante, nessa terça-feira nós teremos mais uma série das nossas lives Conversas do Coração. E nessa terça-feira nós teremos conosco o pastor João Leno, conversando sobre o tema Uma Vida em Missão, compartilhando sobre o desafio de levar o Evangelho a uma região bem distante. Ele está lá em Rondônia, junto com o seu irmão Joaquim, e nós vamos aprender muito com a experiência do pastor João Leno, tudo bem? Queridos, uma outra informação. Agora nós temos os nossos grupos familiares. E nós temos 3 grupos familiares que estão acontecendo através de grupos pelo Google Meet. É um lugar de acolhimento, de discipulado. E eu vou deixar aqui um contato onde você pode, através do WhatsApp, buscar mais informações de como fazer parte de um desses 3 grupos que nós temos de grupos familiares funcionando através do Google Meet. Tudo bem? Queridos, estamos então chegando ao final dessa nossa celebração e nós vamos então fazer uma oração final e nós vamos clamar então a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Tudo bem? Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós agradecemos, porque grande é o teu amor. Grande é o teu amor pelo pecador, pelo perdido, pelo desanimado, pelo duvidoso, pelo inseguro, pelo descrente. Grande é o teu amor para conosco, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Senhor Deus, que esse teu amor possa pesar sobre o nosso coração e nossa mente, possa gerar em nós quebrantamento, possa gerar em nós a mesma compaixão que houve no coração de Jesus, quando veio ao mundo, anunciando a palavra, o Evangelho, a esperança, principalmente para aqueles que se encontravam perdidos. Que esse seu amor, que essa compaixão possa arder em nossos corações e que mesmo diante desse momento tão difícil, possamos começar uma nova pandemia, mas a pandemia do teu Evangelho, essa pandemia espiritual, que não gera morte, mas gera vida, esperança, transformação. Use as nossas redes sociais, use o nosso celular, use as nossas vidas, nossos relacionamentos, os nossos recursos. Use, Senhor Deus, cada vida que nos acompanha nessa transmissão, nessa celebração. E que seja, ao longo dessa semana, cristãos contagiantes. Senhor Deus, derrama a tua paz. Derrama também a tua esperança. Derrama o teu amor sobre as nossas vidas. Continue, Senhor Deus, cuidando de cada lar em meio a toda essa crise e essa pandemia. Eu entrego, Senhor Deus, cada vida que nos acompanha nessa noite em tuas mãos. E nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Agora nós temos a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor e você aí da sua casa pode participar. Todos aqueles que são membros, batizados, professos, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo e que fazem parte do povo de Deus, que é a igreja.
é convidada a fazer parte desse banquete, da celebração do amor, da graça, do acolhimento de Deus através de Jesus Cristo lá na cruz, esse banquete da salvação. E as nossas crianças também podem participar, as crianças que foram batizadas, acompanhados também pelos seus familiares, podem fazer parte desse banquete espiritual. Bem, nós vamos nos preparar para esse momento e nós vamos fazer uma oração. Eu vou convidar que o nosso irmão presbítero Benedito esteja fazendo uma oração, mas antes ele tem uma palavra para passar. Graça e paz, irmãos e irmãs. Antes da oração da Santa Ceia, eu queria deixar com vocês um texto que eu escrevi e um texto bíblico também para vocês. Para aquele que crê em Deus, esta é uma certeza e um conforto constante. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas Ele nos amou por antecedência. Isto significa que Deus já tinha você em mente há muito tempo. Ele já o amava desde antes da criação do mundo, e para que todo mundo soubesse o quanto Ele ama você, enviou Jesus para morrer no seu lugar, pelo seu pecado. Isso é amor. A palavra que eu quero deixar para vocês agora está em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso eterno Deus, graças te damos por esse momento de estarmos reunidos aqui em sua casa, ó Pai, onde toda essa mesa que foi montada para a tua honra e tua glória, recebe e abençoa-nos, Senhor. Que o Senhor esteja conosco em todos os nossos momentos da vida, Pai. Que até a sua vinda, Pai, essa mesa seja celebrada, tanto aqui como em todos os lares de nossas casas, ó Pai. Que toda a sua palavra seja levada para aquele que a conhece e que ainda não a conhece, o Senhor. Salva essas vidas, ó Pai, para que nós possamos estar juntos no teu reino, porque o Senhor não morreu em vão naquela cruz. O Senhor derramou seu sangue para nos lavar de todo o pecado, ressuscitou ao terceiro dia e está novamente em nosso meio. E é em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Então você que se preparou para esse momento, você pode pegar então o seu pão, seu cálice de suco de uva ou de vinho. Nós vamos pegar aqui, nós separamos, o presbítero Benedito vai pegar um pão, eu vou pegar um outro pão. Antes de Jesus ser traído, depois de ter dado graças, ele pegou um pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Comam dele em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele pegou um cálice de vinho e disse: esse é meu sangue que é derramado em favor de vós, o sangue da nova aliança. Bebam dele em memória de mim. Porque todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos um Deus que por amor se entregou pelas nossas vidas, mas ressuscitou, subiu aos céus e prometeu que em breve voltará. Esse é o momento então onde nós renovamos nosso coração e a nossa esperança. Um Deus presente e um Deus que prometeu que logo estará de volta, plenamente conosco, colocando em ordem todas as coisas. Pegue então aí o seu pão. Comam em memória de mim. Bebam em memória de mim. Vamos fazer juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. E diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, hoje e por todo sempre. Amém e amém.